Qual é o verdadeiro custo do silêncio? Não aquele silêncio que traz serenidade, mas aquele que encobre feridas profundas, esconde verdades dolorosas e, gradualmente, corrói famílias inteiras. Hoje quero compartilhar com você uma história que ultrapassa as páginas das Escrituras Sagradas, uma narrativa que revela como até mesmo o homem descrito como alguém segundo o coração de Deus cometeu falhas severas como pai. Visualize uma jovem e virtuosa princesa caminhando pelos corredores do Palácio Real. Seus passos reverberam enquanto ela se aproxima do quarto de seu meio-irmão, levando consigo apenas pureza e bondade. Sem imaginar o que está por vir, ela está prestes a enfrentar um pesadelo que transformará completamente sua vida. E o mais perturbador, o silêncio daqueles que deveriam protegê-la. Para compreender a dimensão dessa tragédia familiar, precisamos retornar nossos olhares para a antiga Jerusalém, séculos antes de Cristo. No topo da cidade, erguia-se o Palácio Real, lar de Davi, o mais renomado rei de Israel. Um homem que derrotou gigantes, conquistou territórios e compôs salmos que ainda hoje emocionam. Mas essa história não fala de suas glórias. É o relato de sua maior derrota como pai. Davi construiu um reino impressionante. Suas vitórias militares expandiram as fronteiras de Israel de maneira sem precedentes. Sob seu reinado, o reino prosperou e seu nome tornou-se sinônimo de justiça e sabedoria. Contudo, entre as paredes do palácio, desenrolava-se uma realidade familiar complexa. Com várias esposas e concubinas, Davi tinha muitos filhos e filhas de diferentes mães, um hábito comum entre os monarcas da época, mas que inevitavelmente gerava tensões e conflitos. Entre seus filhos estava Amnon, o primogênito e herdeiro natural do trono. Havia também Absalão, famoso por sua beleza e carisma, e sua irmã Tamar, uma princesa cuja vida seria devastada por uma série de eventos que seu próprio pai poderia ter impedido. O que torna essa história tão relevante atualmente não são apenas os acontecimentos dramáticos, mas também as lições sobre liderança familiar que ela nos ensina. Ao analisarmos os eventos que culminaram na tragédia de Tamar, encontramos padrões de comportamento e sinais de alerta que continuam a se manifestar em famílias até hoje. Como pode um líder tão sábio em questões de Estado ser tão cego para as dinâmicas perigosas dentro de seu próprio lar? Como um pai, conhecido por sua sensibilidade ao compor salmos, pôde permanecer em silêncio diante do sofrimento de sua filha? Mais importante, o que podemos aprender com seus erros para proteger nossas próprias famílias? Agora, vamos mergulhar nos eventos que levaram ao colapso da paz na família de Davi, identificando 3 sinais cruciais que todos os pais devem observar para evitar tragédias semelhantes. Embora o tempo tenha passado, as complexidades familiares que levam ao desastre permanecem assustadoramente semelhantes. Essa não é apenas uma história sobre poder, traição e suas consequências, mas um alerta sobre como o silêncio daqueles que deveriam proteger pode se tornar mais destrutivo do que qualquer ato de violência. Conforme relatado em 2 Samuel, capítulo 3, a ascensão de Davi ao trono não foi marcada apenas por triunfos militares, mas também pela expansão de sua família. Em Hebrom, ele teve 6 filhos com diferentes esposas: Aminon, filho de Ainoã; Quileabe, filho de Abigail; Absalão, filho de Maaca; Adonias, filho de Agite; Cefatias, filho de Abital; e Itreão, filho de Eglá. Mais tarde, em Jerusalém, a família de Davi continuou a crescer. Essa diversidade familiar refletia a complexidade da vida no palácio. Imagine vastos salões de pedra, onde irmãos e meio-irmãos conviviam, todos carregando não apenas o peso de serem filhos do rei, mas também as expectativas e ambições de suas respectivas mães. Em 2 Samuel 13:1, o texto sagrado nos apresenta Tamar, irmã de Absalão, descrita como uma jovem de extraordinária beleza, e Amnon, outro filho de Davi, que se apaixonou por ela. Antes que a tragédia acontecesse, a rotina no palácio parecia seguir normalmente.
Davi dividia seu tempo entre suas obrigações como rei e sua família numerosa. As Escrituras nos mostram que ele havia alcançado praticamente tudo o que um homem poderia desejar. Seu reino se estendia de Dan até Berseba, conforme registrado em 2 Samuel 3:10, indicando todo o território de Israel. Contudo, sob essa aparência de prosperidade e estabilidade, sinais sutis de problemas começavam a surgir. A primeira evidência desses problemas estava na própria estrutura familiar. Com filhos de mães diferentes, as rivalidades e os ciúmes eram inevitáveis. Cada príncipe possuía seu próprio séquito, apoiadores e, é claro, ambições pessoais. Amnon, como primogênito, tinha uma posição privilegiada, com acesso direto ao rei e grande influência. Absalão, por sua vez, destacava-se por seu carisma e senso de justiça, características que mais tarde moldariam sua trajetória como rebelde. Itamar, inocente e protegida, vivia conforme as tradições das jovens virgens da casa real. Um personagem crucial surge nessa história, conforme descrito em 2 Samuel 13:3. Jonadab, sobrinho de Davi e amigo de Amnon. Ele é caracterizado como um homem extremamente astuto e desempenharia o papel de catalisador, transformando uma situação já tensa em uma tragédia irreversível. Sua proximidade com Amnon demonstra como pessoas mal intencionadas podem explorar vulnerabilidades dentro de estruturas familiares complexas. O mais trágico dessa história é que todos os sinais de alerta estavam à vista. A segregação entre os filhos, a ausência de uma supervisão paternal próxima e a influência de conselheiros duvidosos. Provérbios 22:3 nos adverte: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Infelizmente, Davi, absorvido pelos assuntos do reino e talvez confiante na harmonia aparente de sua casa, não percebeu os perigos que cresciam dentro de sua própria família. O mesmo homem que demonstrava discernimento para resolver questões complexas do reino falhou em enxergar as dinâmicas destrutivas sob seu próprio teto. Deuteronômio 6:6-7 nos ensina que os pais devem transmitir diligentemente os ensinamentos divinos a seus filhos, conversando sobre eles em casa, no caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. No entanto, Davi parecia ter perdido de vista essa responsabilidade essencial. O cenário estava armado para uma tragédia que não apenas destruiria a vida de uma jovem inocente, mas também desencadearia eventos que abalaram todo o reino. E tudo começou com algo aparentemente trivial: um olhar de desejo proibido e um conselho malicioso. A narrativa toma um rumo mais sombrio quando 2 Samuel 13:2 descreve que Amnon ficou tão obcecado por Tamar que chegou a adoecer. Sua fixação não era amor genuíno, mas uma paixão doentia que o consumia. Como o primogênito do rei, Amnon estava habituado a ver seus desejos atendidos. No entanto, desta vez, seu objeto de desejo era sua própria meia-irmã, o que tornava seu anseio ainda mais ilícito. A situação se agravou quando Jonadab, descrito como um homem astuto, entrou em cena. Ele notou o abatimento de Amnon e perguntou o motivo de sua tristeza, abrindo espaço para que Amnon expressasse sua obsessão. Em vez de aconselhá-lo a abandonar tal ideia pecaminosa, Jonadab sugeriu um plano maquiavélico: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare comida para mim. 2 Samuel 13:5. A simplicidade do plano escondia sua crueldade. Jonadab explorou os costumes da época, nos quais as mulheres da família cuidavam dos enfermos, para criar uma armadilha perfeita. Ele sabia que nem Davi nem Tamar suspeitariam de intenções malignas por trás de um pedido aparentemente inocente. Quando o plano foi colocado em prática, ficou evidente até que ponto Amnon estava disposto a ir. Ele não hesitou em manipular seu pai e abusar da confiança de sua irmã. Do segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 6, relata como ele encenou sua enfermidade
e pediu diretamente a Davi: peço-te que minha irmã Tamar venha e faça 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. O pedido soava legítimo e natural aos ouvidos de Davi, que não percebeu o perigo em potencial. Esse é um dos momentos mais dolorosos da história, pois demonstra como a ingenuidade de um pai pode inadvertidamente colocar seus filhos em risco. Provérbios 27:12 nos alerta: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Todos os sinais de alerta estavam lá: a obsessão de Amnon, o plano engenhoso de Jonadab e o pedido incomum. Ainda assim, nenhum deles foi percebido. O objetivo de Amnon não era apenas realizar um desejo proibido, mas exercer poder e controle, distorcendo os laços familiares para satisfazer seus impulsos. Ele se aproveitou de sua posição como primogênito, da confiança de seu pai e da bondade de sua irmã para concretizar um ato de extrema crueldade. Enquanto Tamar, inocente e obediente, dirigia-se aos aposentos de Amnon para cuidar dele, ninguém poderia imaginar o horror que estava prestes a ocorrer. Eclesiastes 7:26 descreve: achei mais amarga do que a morte a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador será apanhado por ela. Embora a referência seja diferente, esse versículo captura o clima de amargura e tragédia iminente. Davi, já devastado pelos eventos anteriores, rasgou suas vestes e lançou-se por terra em luto. Sua dor era evidente, mas novamente o ciclo de silêncio e inação prevaleceu. Após o assassinato, Absalão fugiu para Gesur, onde permaneceu por 3 anos. Durante esse período, Davi oscilava entre a dor pela perda de Amnon e a saudade de Absalão. 2 Samuel 13:39 revela que o rei Davi sentia saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Esse ciclo de silêncio, violência e ausência de resolução continuou a corroer a família de Davi. Tamar permaneceu esquecida, Amnon estava morto e Absalão, agora exilado, acumulava ressentimento e ambição. O que começou com um ato de violência contra Tamar evoluiu para um assassinato vingativo e, mais tarde, uma rebelião que abalaria todo o reino de Israel. Como está escrito em Gálatas 6:7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Os erros de Davi como pai tiveram um impacto profundo e duradouro. Tamar perdeu sua dignidade e esperança, Amnon perdeu sua vida, e Absalão transformou-se em um rebelde consumido pelo ódio. Após 3 anos de exílio em Gesur, a distância entre Davi e Absalão começou a causar tensões políticas e emocionais no reino. Joabe, comandante do exército de Davi, percebeu que a falta de resolução entre pai e filho enfraquecia o equilíbrio do poder e a estabilidade do reino. Com sua conhecida habilidade estratégica, Joabe elaborou um plano para trazer Absalão de volta a Jerusalém. Para convencer Davi, ele enviou uma mulher sábia de Tecoa, que contou ao rei uma parábola comovente sobre um pai que perdera um filho e estava prestes a perder o outro. A história era uma metáfora da situação de Davi, projetando sua própria dor e complexidade familiar. Tocando no coração do rei, a mulher o levou a refletir sobre sua situação. Davi, finalmente, permitiu que Absalão retornasse a Jerusalém, mas com uma condição: ele não teria acesso direto ao rei. Assim, Absalão voltou, mas permaneceu isolado por 2 anos, vivendo sem qualquer contato com Davi. Essa distância emocional, somada ao ressentimento já existente, apenas aumentou a tensão entre eles. Absalão, frustrado com o silêncio de seu pai, procurou Joabe para intervir. Quando Joabe ignorou seus pedidos, Absalão tomou medidas drásticas, ateando fogo ao campo de cevada de Joabe para forçá-lo a agir. Esse ato impulsivo finalmente levou Joabe a interceder por ele diante de Davi. 2 Samuel 14, 28 a 33. Por fim, pai e filho se reencontraram. Mas o que poderia ter sido um momento de reconciliação
tornou-se um gesto superficial. Davi beijou Absalão, mas não houve um esforço genuíno para restaurar o relacionamento ou lidar com as feridas do passado. Essa reconciliação incompleta deixou espaço para que os sentimentos de injustiça e ambição continuassem a crescer em Absalão. Com o passar do tempo, Absalão começou a construir sua base de poder. Ele usava sua beleza, carisma e habilidades políticas para conquistar o favor do povo. Diariamente, posicionava-se à entrada da cidade, onde ouvia as queixas do povo, prometendo-lhes justiça e atenção que ele alegava que o rei não fornecia. Aos poucos, eliminava a autoridade de Davi e consolidava sua influência. Após 4 anos de planejamento cuidadoso, Absalão declarou abertamente sua rebelião. Ele partiu para Hebrom, alegando que estava cumprindo um voto religioso, mas na verdade aproveitou a ocasião para proclamar-se rei. Muitos seguidores se juntaram a ele, atraídos por seu carisma e insatisfação com o governo de Davi. 2 Samuel 15, do 7 ao 12. Quando Davi soube da rebelião, foi forçado a fugir de Jerusalém com seus servos e aliados mais fiéis. O rei, que havia derrotado gigantes e inimigos externos, agora enfrentava uma ameaça interna, seu próprio filho. Ele deixou a cidade em lágrimas, descalço e com a cabeça coberta, um símbolo de luto e humilhação. Mesmo assim, Davi manteve sua fé em Deus, confiando que ele o restauraria conforme sua vontade. A batalha final entre Davi e Absalão ocorreu na floresta de Efraim. Apesar de sua dor como pai, Davi ordenou aos seus comandantes que tratassem Absalão com brandura, dizendo: "Por amor de mim, tratem bem o jovem Absalão." 2 Samuel 18:5. No entanto, durante a batalha, Absalão ficou preso pelos cabelos em um galho de árvore enquanto tentava fugir. Joabe, desobedecendo às ordens do rei, aproveitou a oportunidade para matá-lo, pondo fim à rebelião. Quando a notícia da morte de Absalão chegou a Davi, ele foi tomado por uma dor insuportável. Subindo aos portões do palácio, chorou amargamente, repetindo: "Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar, Absalão, meu filho, meu filho." 2 Samuel 18:33. Esse lamento é um dos momentos mais emocionantes das Escrituras, expressando o coração partido de um pai que, mesmo diante da rebelião e traição, nunca deixou de amar seu filho. Essa sequência de eventos é uma poderosa ilustração das consequências do silêncio, da inação e da falta de liderança dentro da família. Desde o ataque a Tamar até a morte de Absalão, cada etapa dessa tragédia foi marcada por escolhas, ou pela falta delas, que perpetuaram o ciclo de dor e destruição. A história de Tamar, Aminon, Absalão e Davi nos lembra que o silêncio e a inação têm um preço alto, mas também nos encoraja a romper ciclos de dor e a construir lares baseados na justiça, no amor e na verdade. Como está escrito em Efésios 6:4, "E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor." A liderança familiar, quando exercida com amor e sabedoria, pode transformar até mesmo os cenários mais desafiadores em oportunidades de redenção e crescimento. A história de Tamar, Aminon, Absalão e Davi nos lembra que o preço do silêncio é alto demais. Mas, em Cristo, há esperança de redenção, cura e um novo começo. Ele é o exemplo perfeito de justiça, amor e liderança. Que possamos seguir seu exemplo e transformar nossas famílias em lugares de segurança, verdade e graça. Confira aqui na descrição, nos comentários e na bio, conteúdos para você se aprofundar e conhecer mais sobre a palavra de Deus e a sua volta, e ainda ajudar esse projeto a alcançar cada vez mais pessoas para Jesus. Fique conectado para receber mais mensagens e lições que vão edificar a sua vida em Cristo. Não perca a chance de se aprofundar nesse estudo tão importante para a sua vida e para a sua fé. Clique em gostei para nos ajudar a alcançar mais pessoas com essa palavra transformadora. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber conteúdos, curiosidades bíblicas. E nos comentários, compartilhe suas opiniões
acerca deste evento que ocorreu durante o reinado do rei Davi. Fique na paz de Deus.